bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 11 de janeiro. A gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, que é sobre o seu trabalho. Você sabe se o seu trabalho tem futuro? Se a sua atividade vai ser boa, vai continuar por muitos e muitos anos? Como é que está a perspectiva do trabalho no país, no mundo? Já parou para pensar sobre isso? E hoje a gente vai fazer isso aqui com o Digital Planner e professor universitário Ricardo Maru, nosso convidado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, agradeço o convite e estamos aí para falar sobre futuro do trabalho e também do emprego. Principalmente isso, né? Em tempos de novos governos, enfim, de mudanças, é bom a gente parar e refletir sobre isso. A gente sabe que vários estudos, eles falam que até 2020, ou seja, o ano que vem, né, muitas atividades vão estar extintas ou vão estar substituídas. Os humanos vão ser substituídos por máquinas. Como é que você analisa o impacto dessa análise, desse pensamento no mercado imobiliário, na questão do corretor? Como é que você vê isso? Eu vou começar meio que fazendo uma quebra de protocolo aí, porque eu não vou olhar para a câmera, eu vou olhar para você. Fique à vontade, fique à vontade. Sobre a pergunta, na verdade, assim, o humano nunca vai ser substituído. O trabalho humano, o trabalho mecânico já vem sendo substituído há muito tempo, né? Não é de agora isso. E a gente já passou por várias eras, a era industrial, ela substituiu muito o trabalho humano. A questão maior não é pensar o que vai ser substituído ou não, mas o que virá. O que pode ser construído a partir disso, né? Porque se a gente for pensar que eu vou perder o meu emprego, já tem muita gente desempregada. Por conta dessa automação, você diz? Não só por isso, por uma série de outras questões econômicas, a própria questão do país como um todo, e tem muita gente desempregada. Essas pessoas, se a gente fosse contar realmente, essas pessoas deveriam estar passando fome hoje, né? Mas a gente dá um jeito, o humano ele tem essa capacidade de dar um jeito nas coisas, mesmo nas piores situações. Eu sou, de uma certa forma, olhando por um prisma, eu sou pessimista em relação a algumas coisas sobre o futuro do emprego, porque eu não estou falando do trabalho, estou falando do futuro do emprego, mas eu sou também muito otimista em relação a capacidade que a gente tem de modificar o meio através de um trabalho. E esse trabalho a gente não sabe, ainda não definiu. Falando especificamente do corretor de imóveis, a gente já tem tido mudanças muito grandes, né? Tanto com Airbnb e outras tecnologias em relação a você dar mais automação para o próprio consumidor de procurar as coisas por conta própria, sem precisar de um corretor. Mas eu acho que tem algumas funções. Essa mudança de mindset que a gente precisa pensar. Corretor de imóvel é um vendedor de imóveis? Não. Essa é uma questão bem interessante, porque embora muita gente fale, é o vendedor, não é um vendedor. Exatamente. Né? Se a gente começa a mudar esse mindset, essa maneira de se pensar o que eu estou fazendo, a gente consegue identificar algumas alternativas para o futuro. Ia ser até leviano da minha parte chegar e falar assim, não, o caminho é esse, o caminho é aquele. O futuro é totalmente incerto. O que a gente pode prever, teoricamente, é que vai haver mudanças. E dessas mudanças, qual é a melhor maneira de você passar por elas? Ou mesmo, qual é a melhor maneira de você aproveitar essas mudanças? Muita gente fala assim, vamos investir em marketing digital, porque você precisa ter um perfil no LinkedIn, precisa ter um perfil no Facebook, no Instagram e não sei o quê. Se você é um cara chato pra caramba, não adianta você ter perfil. Sim. Se você só quer vender o seu negócio, só quer vender, não adianta ter perfil. Fala-se redes sociais exatamente porque é social o negócio. Você tem que saber mudar o seu modo de ser, né? Eu acho que você tem que repensar uma série de coisas, é isso? Eu acho que você tem que pensar
e a gente vai falar sobre isso, você tem que repensar o que você entende por trabalho, o que você entende por profissão e o que você entende por emprego. São coisas totalmente diferentes. É bem complicado, né? E qual que é a competência que esse novo profissional tem que ter para se manter no mercado de trabalho? Então, vamos lá. Aí, puxando o gancho. Mercado de trabalho é uma coisa, trabalho é outra, profissão é outra, emprego é uma outra coisa. Trabalho é toda a ação que você faz e você gera para mudar o ambiente que você está. E isso pode ser remunerado ou não precisa ser remunerado. Tudo que você exerce como ação, você está trabalhando. Tem uma alegoria muito legal que é assim, você se acha inteligente? Acha inteligente. Você se acha um bom profissional? Você acha inteligente porque você é um bom profissional? Sim, acho inteligente porque eu sou um bom profissional. Então, quer dizer, você saiu do seu emprego e você virou burro? Inteligência continua, trabalho continua, independente de se você está empregado ou não. Profissão é o que regulamenta essa maneira de trabalhar. Então, se você é um corretor de imóveis, você tem uma profissão de corretor de imóveis. Só que, antes de tudo, você está fazendo uma ação, que é o trabalho. E antes da ação, você tem uma outra coisa, que é o pessoal. E depois você tem o emprego que remunera a sua profissão. E aí você tem categorias de empregos e tudo mais. O que eu acho que dá para a gente pensar num futuro próximo o futuro do emprego é incerto. O futuro da profissão é incerto. O futuro do trabalho vai existir. Trabalho sempre existe. A ação que movimenta as coisas sempre existe. O grande ponto que a gente precisa mudar é mais ou menos esse exemplo, quando a gente dá esse exemplo em aula, é muito louco, porque as pessoas param para pensar e realmente elas fazem isso sem pensar direito. Quando eu pergunto, olá, tudo bem? Até mesmo na sua apresentação, olá, tudo bem? Estamos aqui com o Ricardo Maru, profissional, digital planner, professor universitário, tal. Eu sou muito mais do que a minha profissão, né? Mas por que ninguém fala, por exemplo, eu sou casado com a Tatiana, gosto de estudar agrofloresta? Por que ninguém fala isso? Porque isso parece que é uma coisa totalmente irrelevante para o mercado de trabalho. E não é. É essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento que a gente precisa levar. E aí é uma das grandes... consideração. E você acha que essa tendência é nova? Ou isso nunca foi aplicado e é agora que está começando a ser considerado? É uma excelente pergunta, né? Porque isso desde sempre existiu, né? Desde sempre. Eu acho que com a Revolução Industrial a gente começou, e aí conforme foram crescendo as profissões e foram transformando as profissões, a gente foi dando muito valor à profissão, sem dar muito valor ao nosso trabalho, ao que a gente faz por si. É muito legal. É muito bacana você chegar e falar assim, nossa, você é professor universitário, você dá aula na universidade, então você já vai pensar que... Dá um status. Dá um status. É muito bom, né, para o ego falar isso. Mas, a bem da verdade, a minha função mesmo, o meu trabalho, até estava vendo uma palestra de uma profissional de RH, e ela disse o seguinte, ela falou, e ela era CEO. Aí ela falou assim, como que eu explico para uma menina de 17 anos o que é CEO? Aí ela falou, eu faço de tudo, eu faço isso, converso com o departamento de vendas, converso com o pessoal de recrutamento e tal. Aí a menina de 17 anos fala assim, então eu já sei o que você faz, você é assistente geral. Pois é. E aí ela parou para pensar e ela falou assim, é verdade. O meu trabalho é ser uma assistente geral, eu sou meio que um faz-tudo e tudo mais. Aí ela estava falando com a professora professora da filha dela, e a professora falou assim, sua filha falou que você é telemarketing. Aí ela falou assim, como assim, minha filha falou? Nada contra telemarketing, nem nada, mas como assim, minha filha falou? É porque a sua filha disse para mim que você fica o dia inteiro fazendo calls. Pega o telefone e fica ligando. E conversando com as pessoas. Aí eu deduzi que era telemarketing. E ela falou assim,
CEO é só uma palavra para me dar status, porque, a bem da verdade, eu sou um assistente geral que faz telemarketing. O trabalho é isso, é simplificar cada vez mais e entender o que você está fazendo. Por isso que eu falei, corretor de imóveis é vendedor? Não. O que é, então? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer para a gente identificar e começar a separar profissão, emprego e realmente o que eu faço. Porque o que eu faço, Ricardo Maru, o que eu faço mesmo e eu faço bem, são resolver pepinos. Uhum. E se eu for... Eu sou realmente um ajudante geral para resolver pepinos. Sim. O status de profissional de digital planner, e eu resolvo pepinos digitais, o status de digital planner é só para falar... É só uma profissão que... Essa profissão ela não pode ficar acima do que eu faço e acima de quem eu sou, né? Eu acho que a valorização do profissional, ela parte desse princípio, né? De você ter essa consciência de que é mais importante a tua atividade, né? O que você faz, do que o título que você tem, né? Isso. E é isso talvez muitos profissionais vão falar sobre que o futuro das profissões, algumas profissões vão acabar, e eu concordo, por isso nesse lado eu acho realmente bem pessimista, porque já estão acabando, né? Mas, por outro lado, eu acho que é isso. Eu acho que força a gente a identificar qual é realmente a ação que a gente está fazendo. Qual é o trabalho realmente que a gente faz. E no dia a dia a gente não tem esse insight de ter essa reflexão, de parar, de falar, não, peraí, né? O que é que é importante na minha atividade? Exatamente. Não na minha profissão, mas na minha atividade, né? Exatamente. O que é que eu preciso fazer para me manter vivo no mercado de trabalho? Sim, né? sim. É bem esse comportamento mesmo. Eu acho que é uma mudança de comportamento. Para mudar comportamento, primeiro de tudo, você tem que começar a mudar a maneira de você pensar a sua vida. E aí a gente fala, o mindset está errado, né? O mindset, ele está com foco na profissão. Uhum. E a profissão tende a acabar. Mas o seu trabalho, as coisas que você consegue fazer, essa nunca vai acabar. Quer dizer, você tem que se reinventar, na verdade. E eu acho que você... O futuro, na verdade, é assim. Depois eu falo... É que tem uma frase do Paulo Freire que eu acho incrível, que ele marca bem o futuro do que a gente espera. O grande lance do profissional do futuro é aprender, a desaprender e a reaprender. Paulo Freire já falava... Na época do Paulo Freire já falava isso antes de pensar em alguma coisa sobre o futuro do trabalho, porque a gente faz isso no nosso dia a dia e a gente não para pensar nisso. Uhum. Então, é louco quando a gente acha que a gente só tem um único caminho. A gente tem vários caminhos. E abre uma gama de possibilidades enormes e a gente tem, às vezes, medo de ir por alguns caminhos porque a gente acha que a profissão está ali. É só aquilo. Numa concha, né? Fechada. Uma concha. Uhum. Eu acho que essa diferença de pensamento, se o corretor de imóveis tiver um pouquinho essa diferença de pensamentos, aí ele já está um pouco mais preparado para o que vai vir. E a gente tem recebido, eu acho que todos nós aqui recebemos ligações de telemarketing. Você falou em telemarketing, eu me lembrei. Ligações de telemarketing que já são automatizadas, né? Você tem lá, o pessoal liga, eu estou falando com o Ricardo, e aí você escuta uma voz que é uma voz eletrônica, né? E aí você responde para essa voz eletrônica como se você estivesse mesmo conversando com uma pessoa. O que você acha disso? É a tecnologia invadindo, né, o mercado de trabalho, na verdade, mas você acha que isso funciona? A gente não se sente meio que idiotizado até de estar falando com um robô? Isso funciona no mercado imobiliário, por exemplo? Como é que eu posso fazer uma promoção de um lançamento desse jeito? Você acha que é uma ideia para o corretor? Então, o que a gente fala, a tecnologia ela não é isenta. Não adianta você chegar e falar, ela é boa ou ruim. A tecnologia é a mesma coisa assim. Quanto você tem de grau de óculos? 1,5. E se não existisse óculos, tecnologia para
óculos. Você ia ter uma dificuldade enorme, não é? Sim. Ela facilita a sua vida? Facilita. Você toma banho de óculos? Não. Tem momentos que ele é bom e tem momentos que ele não é bom. Sim. A tecnologia é isso. Tem momentos onde é bom, tem momentos que não é bom. O que você faz com o seu óculos? Você cria um modo operante de óculos, de usar o óculos. Basicamente, na tecnologia, o processo da tecnologia é isso. Eu, particularmente, eu estou falando de mim. Eu acho muito ruim quando a maneira de você usar os robôs para se comunicar é em forma de um processo ativo, ou seja, não é receptivo. Eu estou ligando. Eu estou ligando para a pessoa para mostrar E aí um robô que está te ligando e falando, olá, Ricardo, tudo bem? Olá, Sônia, tudo bem? Temos um imóvel aqui... Gente, eu não pedi nada. Eu não pedi nada. E por que você está me ligando? Essa invasão, eu acho muito... É o modo. Eu acho muito ruim. Agora, quando eu estou precisando e eu entro em contato com um site e o robô me responde e eu não preciso ficar esperando um atendimento, eu acho muito prático. Tudo depende da forma como a tecnologia é utilizada no dia a dia. Por isso que a gente fala, o problema não é técnico. E tem uma frase de uma amiga minha que tem super empreendedora e ela fala exatamente isso. E ela é empreendedora de tecnologia e uma das pessoas assim mais incríveis que eu conheci, ela tem 26 anos só e já tem 3 empresas em relação a suporte social de tecnologia. E ela fala, o problema da tecnologia não é a tecnologia, não é o modo... É o modo como a gente usa. Então, o problema não é técnico, o problema é ético. É o que a gente sempre debate. O que é ético? É ético eu chegar para você e entuchar um monte de promoções? Mesmo sem você querer? Que não tenha pedido nada, né? Você está usando uma coisa que já existe para você fazer um negócio, uma venda. Eu particularmente, eu acho aproveitar a tecnologia de uma maneira muito ruim. E é muito pouco que você utiliza. Existem outras maneiras que até para o corretor no mercado imobiliário ele pode utilizar de uma maneira muito melhor, né? Muito mais produtiva, né? E com resultados muito melhores, né? E aí eu te pergunto, né? Aí entrando mais no mercado imobiliário, por que o Airbnb fez tanto sucesso? Tudo bem, vamos tirar um pouco da publicidade que teve. Por que o Uber fez tanto sucesso? Porque eu peço quando eu preciso. Eu vou lá e acesso quando eu preciso. E não quando alguém está me indicando. Então, você dá essa liberdade para o próprio consumidor. Então, é usar a tecnologia a favor do que o consumidor quer. E está lá, está pronto lá. A questão maior é que, óbvio, aí a gente vai entrar numa questão bem delicada em relação a qual que é a função realmente do corretor de imóvel. Na verdade, o corretor ele vai estar, ele tem que estar preparado para utilizar essa tecnologia, né, na sua atividade. Sim. Né, e não deixar que outra pessoa utilize dentro do mercado imobiliário, né, que não dê garantia nenhuma para, né, aí tem a questão legal, tem a questão ética, tem uma série de coisas que precisam ser mensuradas, né? Até nós temos a participação aqui de 2 internautas, colegas nossos, Humberto Corrêa de Oliveira de Santo André, bom dia, Humberto. Bom dia, e a Sheila Silveira de São Paulo. Você vê que as pessoas começam a refletir sobre esse assunto, é muito bacana. O Humberto pergunta o seguinte, afinal, o futuro do corretor de imóveis está condenado ou não? E a Sheila, na mesma linha, como se planejar se o futuro da profissão é tão incerto? Perguntas muito boas, e aí eu vou dar uma resposta, são 2 perguntas, eu vou dar uma resposta para os 2, tá? O futuro da profissão do corretor de imóveis é incerto. Aí eu entro nessa questão. Tudo bem, a gente vai ter um monte de questões burocráticas em relação a trâmite da profissão em si, regulamentação, essas coisas todas, mas eu acho que isso eu não posso falar sobre isso porque eu não sou especialista em direito e nem nada disso. Agora, o que eu posso falar sobre a parte de tecnologia digital
e a profissão de corretor de imóveis é, dentro desse aspecto, a profissão de corretor de imóveis tende a acabar. Só que, como a gente conhece hoje. Como a gente conhece hoje, né? Exatamente. Só que aí que entra o grande lance. Acaba-se uma profissão, mas não acaba a função desta pessoa em trabalhar com isso. Vou dar um exemplo bem simples assim que aconteceu comigo. Eu fui alugar um apartamento, a gente estava conversando agora, fui alugar um apartamento em Jundiaí. E aí, quando eu entrei, quando eu e a minha esposa a gente entrou, a gente olhou e falou, nossa, que apartamento lindo. Aí eu fiquei, depois que eu saí do apartamento, eu fiquei pensando, será que ele é lindo mesmo? Será que ele não é... Eu fiquei pensando realmente na parte prática do negócio. Eu achei o apartamento, quase 40% do que eu achei o apartamento lindo, é porque o corretor de imóveis que eu tinha conhecido há 2 semanas atrás, passou 2 semanas para mim falando o que poderia fazer com o apartamento. Ele veio pesquisar o que eu gostava, por exemplo. Ele falou, você gosta de agronegócio, de agrofloresta. Dá para fazer uma horta aqui no seu apartamento. Ele já me mostrou vários lugares onde dava para fazer. Que ótimo. E eu falei, eu nunca conheci uma pessoa que não quisesse vender para mim um apartamento, mas quisesse mostrar para mim as possibilidades que eu tenho, não só do apartamento, mas as possibilidades que eu tenho para viver melhor. Eu acho que é isso que falta às vezes, né? No dia a dia do profissional, né? É não vender, você mesmo disse, ele não está vendendo o imóvel para você, ele está te mostrando as inúmeras possibilidades que você tem para viver naquele imóvel, né? Eu acho que o pulo do gato é por aí, né? Exato. E aí eu dou uma dica para essas, como chamam? A Sheila e o Humberto. Sheila e Humberto. Uma dica para Sheila e Humberto. Tentem entender mais qual é a necessidade da pessoa e não tanto o metro quadrado ou como que o deslocamento dela da casa para o trabalho, essas coisas todas. As pessoas sempre têm necessidades. Pessoas somos nós, pessoas são corretores de imóveis, têm necessidade porque são pessoas, e consumidores também têm necessidades porque são pessoas. A questão é, como é que eu entendo a necessidade do outro? E aí que vem um grande lance para esse novo processo do trabalho. E aí eu não estou falando de profissão, estou falando do trabalho. Tem que saber dialogar. E aí, é aí que a gente se perde. Porque a maior parte das pessoas não sabe dialogar. A maior parte das pessoas que trabalham com vendas não sabem dialogar, elas sabem vender. Elas sabem mostrar, nossa, a promoção que está acontecendo, ou então, esse imóvel, ele é muito bom por causa disso. Ele está vendendo, ele não está sabendo dialogar, falar de filhos, falar de, falar de agrofloresta, falar de... Compreender o interesse do cliente, né? A necessidade do cliente. Eu acho que compreender a pessoa, né? Porque essa categoria também é muito ruim, de você achar que a pessoa ali é o cliente. Da pessoa, né? Na verdade. Eu acho que você falou tudo. A questão de você conversar. Eu acho que hoje a gente sente a falta um pouco disso, né? As pessoas, no geral, né? Não só no mercado imobiliário, mas em toda a sociedade, está faltando esse diálogo, né? E aí a gente eu participo e dou várias aulas sobre qual é a melhor maneira, rapport e tal, essas coisas. Porque, assim, queira ou não, tem técnica para dialogar. Tem técnica de vendas, como não vai ter técnica para dialogar? Só que para você ter técnica de dialogar, para dialogar, primeiro você precisa entender quem é você. Porque às vezes eu coloco uma máscara em mim que nem a profissão ficou acima da pessoa. Eu coloco uma máscara de profissional e eu não consigo tirar essa máscara. É incrível. E na boa, eu não sou. Eu acho que a profissão precisa... O meu pessoal precisa estar aqui, a profissão precisa estar aqui embaixo. Antes de tudo, eu vou dialogar nesse nível. O nível de humano para humano, de pessoa para humano. Depois que a gente já começou o diálogo, aí eu posso inserir o profissional. Eu acho que a resposta vem disso.
O Antônio Carlos Pinheiros de Itupeva, seu vizinho lá, ele pergunta, estar na mídia social pode ajudar a estar à frente nessa situação? Depende, né? Olha, eu vou ser bem sincero, assim, estar ou não estar, que nem eu falei no início aqui para a Sônia, estar ou não estar não faz o menor sentido. A questão maior que a gente precisa entender nisso tudo é, se eu sou uma pessoa chata, eu não me conheço, eu só insisto, e eu bato numa tecla. Óbvio, eu tenho as minhas ideologias, eu sigo a minha vida e tal, mas se eu sou uma pessoa chata e eu não estou aberto a diálogo, não adianta você estar em redes sociais. Não adianta. A gente não... Chama-se rede social porque é social. Então, ela facilita o diálogo. Ela facilita o diálogo entre eu e você, ela facilita o diálogo entre eu e uma pessoa lá do Japão. Mas, antes de tudo, você precisa entender se você é apto para isso, se você é apto para conversar, se você é apto para ter o diálogo. Então, estar ou não nas redes sociais vem no terceiro passo. O primeiro passo é começar a entender quem é você e quem é o outro. Parece besta eu falar isso, mas a profissão do futuro em si, ela vai exigir muito mais uma coisa que a gente já tem a gente está tentando trabalhar desde quando a gente é gente e a gente não consegue, chamar empatia. Você acha que dá para fazer hoje, com toda essa tecnologia, com rede social, com essa visão diferente que a gente tem de mundo, dá para fazer a mesma coisa que a gente fazia há 50 anos atrás, do mesmo jeito, olha, a atividade era assim, e hoje eu continuo fazendo do mesmo jeito, quer dizer, eu continuo apresentando imóvel do mesmo jeito, eu continuo, né? O que mudou? O que é importante o corretor ter como referência? Olha, Sônia, a gente está em 2019, né? A gente entrou em 2019. Já não dá para você fazer do mesmo jeito de 2000. Imagina 50 anos atrás. Então, as coisas mudam, as maneiras mudam, o jeito muda de fazer as coisas, muda. Isso é muito bom. É muito bom porque a gente sempre acaba tendo alternativas para mudar o meio que a gente vive. A questão maior é que o que não muda? Não muda que você, assim como eu, precisa de atenção, não é? Sim. Nós somos humanos. Sendo humanos, nós somos seres que agregam. E por a gente viver em sociedade, a gente está constantemente conversando com outro e tal, tal, tal. E essas pessoas, e a maioria das pessoas se sentem sozinhas. E isso é muito louco. Porque se nós somos seres gregários, como a gente se sente sozinho? Falta diálogo. Se falta diálogo, qual tipo de diálogo? O diálogo de se compreender o outro. Isso é uma coisa que a gente ainda está trabalhando. Há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, e a gente ainda não aprendeu. Isso não muda, né? Isso não muda. Se você, profissional do futuro, começar a entender que precisa dialogar e precisa, antes de tentar vender as coisas, precisa entender qual é a real necessidade do outro, porque às vezes a pessoa quer um apartamento de 400 metros quadrados e, na boa, ele não quer 400 metros quadrados, ele só quer atenção. Ele só quer ter Ele acha que 400 metros quadrados é o status que ele vai ter na vida dele. Quem precisa de status? Realmente é uma questão bem complexa, né? Então, mas eu acho que essa questão complexa, e eu acho muito bom, assim, vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu trabalho com publicidade. Na verdade, que, né, eu falei, a minha função quase faz tudo, mas eu trabalho com publicidade, trabalho com marketing digital, estou fazendo mestrado de psicologia, adoro estudar sobre agrofloresta, ando de bicicleta, então eu faço várias coisas. Eu preciso experimentar essas coisas para entender que os outros também estão fazendo isso. Se eu não entendo quem eu sou e eu só coloco a minha profissão acima, eu nunca vou entender o outro. Porque aí eu vou começar a ter a referência do outro conforme o meu prisma da minha profissão. E é isso. Isso é péssimo. Isso é péssimo. O profissional do futuro, ele vai precisar entender quais são as outras funções de outras pessoas e vai ter que experimentar essas outras funções das outras pessoas. O que a gente sempre fala, todas as vezes a gente fala, experimente, é o melhor caminho.
Essa é a dica que você daria? Eu acho que, ó, para finalizar, uma dica mesmo que eu... Duas coisinhas. Primeiro, como eu falei, tecnologia não é isenta, porém ela está aí. Então, o problema não é técnico, o problema é ético. Ético se resolve com diálogo. Outra, em vez de você estudar técnica de vendas, comece a estudar mais sociologia, filosofia, comece a questionar funções éticas, porque essa é uma das coisas que a gente vai ter. Terceiro, e aí essa é a dica, se você não entende o outro, é porque você ainda não se entende. Para você se entender, questione as coisas que você já está fazendo. Se isso é bom, se o seu trabalho, o trabalho que você faz, as coisas que mudam o meio ambiente, se você está fazendo por você, ou se você está fazendo pelos outros, se você está fazendo por você ou se está fazendo pelo mercado, se você está fazendo por você ou você está fazendo pelo dinheiro. Porque é essa a separação entre trabalho, profissão e emprego. Se eu faço as coisas pelo dinheiro, eu estou fazendo pelo emprego. Se eu estou fazendo as coisas por status, eu estou fazendo pela profissão. Se eu estou fazendo as coisas porque eu gosto, eu faço trabalho. Então, a grande dica é o futuro do emprego e da profissão é incerto. O futuro do trabalho, se você sabe, gosta, e aí você transforma isso. Aí você não precisa de profissão para ganhar dinheiro. Você precisa de um trabalho bem feito. Essa é a dica. Gente, eu podia ficar aqui a manhã inteira conversando com o Ricardo. Infelizmente, a gente tem que encerrar nossa participação aqui e agradecer a presença aqui mais uma vez do Ricardo. Eu que agradeço. Se tiver outras oportunidades, pode me chamar, porque eu adoro falar sobre esse assunto. E é assim, eu adoro falar sobre este assunto e dar algumas alternativas. Hoje foi 30 minutos, é muito rapidinho, eu acho que é mais para explanar mesmo. Mas tem muitas alternativas, e a gente já está começando a trabalhar alternativas da própria profissão, até a profissão da área de digital, que a gente vê com olhos brilhando as coisas que podem acontecer. Isso eu fico bem otimista. Agora, em relação a tudo o que já existe como profissão, eu sou muito pessimista porque vai acabar. Eu não queria que acabasse, mas vai acabar. A tecnologia ela vem como um rolo compressor, mas de qualquer forma, o humano é muito mais do que isso, né? Nós somos muito mais do que isso. A gente encontra um jeito. E esse jeito eu acho que precisa ser este jeito, a palavra do futuro. Este jeito precisa ser coletivo. Ele não pode ser sozinho. Você, profissional do futuro, precisa arranjar uma maneira de entender que eu não faço as coisas, eu não vou fazer as coisas no futuro sozinho. Eu vou fazer com a ajuda das pessoas. Isso tem sido muito, muito gratificante para mim, assim, começar a trabalhar num processo e é bem diferente, não é um trabalho de equipe, é um trabalho em coletivos. Eu acho isso muito legal. É isso aí, gente. É um bom tema para pensar esse final de semana e eu quero desejar tudo de bom para vocês, uma boa semana e sexta-feira tem mais.